Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós estaremos estudando a lição 2 do módulo 5. Vamos falar sobre homilética, que o significado é o pregador ou a pregadora. Então vamos falar sobre o dom. Uma das maiores necessidades sentidas em muitas igrejas em nossos dias é a de pessoas preparadas para pregar o Evangelho. As Escrituras Sagradas, por sua vez, afirmam que cada cristão deve ser um pregador ou uma pregadora, ainda que não em tempo integral, pois o anúncio do Evangelho é missão de todas as pessoas que se comprometeram com Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20, nós vamos ler aqui na Bíblia. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Amém? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Por outro lado, nos deparamos com os dons espirituais, dos quais podemos destacar o de profetizar. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Leia juntamente comigo. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. A palavra profetizar, dentre outros significados, refere-se a pessoas que proclamam uma mensagem divina. Surge então um aparente dilema. Se a pregação é um dom, então nem todos podem desejar ser pregadores. Como poderia alguém ser bem-sucedido na pregação se não lhe for dado o dom de pregar? As Escrituras nos dão a resposta. Elas deixam claro que é a vontade de Deus repartir esse dom a todos os cristãos. O apóstolo Paulo exorta a todos que busquem os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que é anunciar a palavra. Um estudo cuidadoso do Novo Testamento nos convence de que o vultoso crescimento do cristianismo no primeiro século se deve, pelo menos em parte, ao fato de que grande número de cristãos desempenhava o dom da pregação. Marcos capítulo 5, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A preparação espiritual. O pregador ou a pregadora é, acima de tudo, uma testemunha. Em Atos, capítulo 1, versículo 8. Portanto, é necessário que viva a experiência daquilo que fala ou anuncia. Lucas 6, 45. Antes de sair para pregar a outros, é necessário poder dizer, como o apóstolo Paulo diz: porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, parte B. Os grandes testemunhos dos cristãos são o testemunho da palavra. A certeza da salvação deve estar firmada antes de tudo. O testemunho da palavra de Deus, a Bíblia, deve ser a regra de fé e prática daquele que tenciona pregar a palavra de Deus.
O testemunho da conduta. A conduta do homem ou a mulher que nasceu de novo não é a mesma de antes do seu encontro pessoal com Cristo. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O testemunho do Espírito. O cristão ou a cristã é uma pessoa que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8. O Espírito Santo atua na vida do cristão ou da cristã, capacitando-o para fazer a obra de Deus. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. O pregador ou a pregadora deve colocar-se sempre à disposição do Espírito Santo e viver sobre a sua inspiração. Um profundo desejo de libertar os outros. Esse desejo é uma das evidências mais claras de uma verdade experiência do novo nascimento. Em João, capítulo 1, versículo 41 até o 45, e Atos, capítulo 10, versículo 24, a paixão pelas vidas que ainda não conheceram a Jesus e o desejo profundo de libertá-las são frutos do amor de Cristo no coração daqueles as que experimentam uma libertação espiritual. Romanos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Uma crescente santidade de vida. Antes da nossa conversão a Cristo, a Bíblia diz que éramos filhos do diabo. João, capítulo 8, versículo 44 e 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Portanto, Satanás exercia autoridade sobre nós, mas na cruz operou-se uma vitória sobre o diabo e fomos libertos. Assim, o inimigo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Quando vemos aproximar-se, podemos dizer confiantes: e ele nada tem em mim. João capítulo 14, versículo 30. Apesar de compreender a grandeza da obra de Deus em Cristo, realizada em nosso favor na cruz, temos de nos submeter à direção e ao poder do Espírito Santo, para que haja uma crescente santidade em nossa vida. Necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Para que ele produza em nós o seu fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Amor ao estudo da Bíblia. A Bíblia é o manual do pregador ou da pregadora. É dela que ele ou ela deixa extrair a mensagem que vai transmitir. A pregação pode conter elementos históricos, políticos e sociais. Na pregação também pode-se usar testemunhos, ilustrações, símbolos, mas a sua essência se encontra na Bíblia. Na Bíblia de Deus, para o pregador da palavra de Deus. Não basta falar bem e apresentar com clareza o assunto. Há necessidade de saber transmitir a palavra e para isso devemos conhecê-la bem. O pregador deve amar a palavra de Deus. Está escrito no livro de Salmos 119, versículo 97. E saber que ela é verdadeira espada do Espírito. Foi usando a palavra que Jesus venceu o tentador. É a palavra de Deus que garante a prosperidade em todas as coisas. Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3. Aos que têm dificuldades em ler ou estudar a Bíblia, apresentamos algumas sugestões. Leia algum trecho da Bíblia todos os dias. Estabeleça uma hora do dia na qual poderá ler algumas passagens bíblicas. Coloque no seu coração essa responsabilidade. Pergunte-se diariamente ao deitar: li algum texto da Bíblia hoje? Defina um plano de leitura. As atividades realizadas de improviso nem sempre dão o resultado pretendido. O melhor é estabelecer um plano de leitura ou estudo da Bíblia. Se você, por exemplo, ler 3 capítulos da Escritura cada dia da semana e 5 capítulos aos domingos, lerá a Bíblia toda em um ano. Você pode estabelecer vários planos, segundo
o tempo que tem. Selecione, por exemplo, alguns livros da Bíblia e leia-os seguidamente. Não passe para outro livro sem terminar a leitura anterior. Lembre-se de que a Bíblia não foi escrita por livro por livro. Marque sua Bíblia. Não fique preocupado em riscar ou colorir a sua Bíblia. Marque-a segundo julgar importante. Faça anotações nas margens, sublinhe o que acha importante, numere itens e faça marcas de acordo com as suas observações. Isso ajudará você a encontrar o trecho quando precisar dele. Memorize alguns versículos. Isso não é tão fácil quanto algumas pessoas imaginam. Tente fazê-lo e se surpreenderá com o resultado. Para memorizar, recomendamos que divida o texto a se memorizar, memorizando cada parte e depois juntando-as. Tente memorizar o texto lido, repetindo-o várias vezes, até memorizá-lo completamente. Exercite-se com frequência citando para outras pessoas os textos que já memorizou ou como achar melhor. Pratique a oração. A oração é indispensável para o cultivo da vida espiritual. O pregador ou a pregadora precisa ser um homem ou mulher de oração, porque, acima de tudo, tem de interceder pelas pessoas que se acham cativas, presas sob o domínio de Satanás. Marcos, capítulo 9, versículo 29. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Você não deve se esquecer que só se aprende a orar orando. Homilética 2. O propósito do pregador ou da pregadora. Antes de se dedicar à pregação, é prudente analisar os propósitos que levam alguém a tal dedicação. Na lição anterior, estudamos algo sobre o caráter do pregador. Já nesta lição, estudaremos alguns aspectos do caráter da pregação, ou seja, daquilo que o pregador se propõe quando se coloca nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. O propósito do pregador ou da pregadora é o mesmo propósito da pregação. O que ele ou ela diz deve ser fruto da sua fé e do seu compromisso com Deus. Ele deve crer no que anuncia aos outros e viver aquilo que ensina. Assim sendo, o seu propósito se estabelece pelo menos em 4 pontos principais. A glorificação de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Glorificar a Deus é como tirar um véu para que as pessoas consigam enxergar além das coisas materiais e perceberem a mão invisível do amor divino. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 5 e 6. Deus não divide a sua glória com pessoas. Portanto, o pregador ou a pregadora não deve desejar nenhuma glória para si. Não é honesto para com Deus usar os seus dons e o seu poder para a glorificação de si próprio. Quem cura, liberta e abençoa as pessoas é Deus. O pregador é apenas um instrumento, deve ter convicção disso. Por mais que ele ou ela possa ser usado por Deus, a glória não é sua. Salmos 115, versículo 1 e Atos, capítulo 4, versículo 12. A conversão dos perdidos. Converter-se significa voltar-se para Deus. O pregador ou a pregadora deve ter a consciência de que é um instrumento nas mãos de Deus para ser utilizado no propósito de fazer as pessoas se voltarem para Deus. Para satisfazer a esse propósito, a mensagem deve estar fundamentalmente baseada em 5 conceitos. O amor divino que deseja abençoar o ser humano com a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16.
o pecado que faz a separação entre o ser humano e Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. O perdão dos pecados mediante a graça de Cristo. Romanos 6, versículo 14. As condições da salvação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e Efésios, capítulo 2, versículo 8. A existência de opositores de Cristo. 2 João, capítulo 7. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Seu desejo é que tenhamos vida eterna. Mas, que é vida eterna? Não é apenas uma existência interminável, pois também os demônios e todos os habitantes do inferno não deixaram de existir e terão um castigo eterno. Vida eterna é um novo tipo de vida, ininterrupta e sustentada por Deus, a qual começa a se efetuar aqui mesmo na terra e será aperfeiçoada no céu. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Em outras palavras, vida eterna é o mesmo que vida abundante, da qual Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Uma vida cheia de graça, gozo, paz, segurança e poder sobre todos os males. A vida eterna é estar com Cristo, hoje e eternamente. É a segurança de saber que, mesmo diante das aflições, dificuldades, sofrimentos, Deus estará conosco. Libertação dos oprimidos. Esse tema merece uma atenção especial, porque todo tipo de opressão provém do maligno. Jesus Cristo chamou de demônios aos acusadores da opressão e deu autoridade a seus seguidores para expulsá-los. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Essa obra deve ser feita com muito amor pelas pessoas e com a autoridade que Jesus deu àqueles que desejam fazer a sua vontade. A edificação dos cristãos. Em Atos, capítulo 11, versículo 22 até o versículo 26, a notícia a respeito deles chegaram aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e enviaram e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosas multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 15, versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Atos 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. De acordo com as referências citadas, os cristãos primitivos não se alegravam apenas com a conservação e libertação de pessoas novas, mas sentiam um grande amor pelos irmãos e uma grande responsabilidade pela edificação da igreja.
Uma pessoa, depois de curada, abençoada ou mesmo após ter passado por um processo de conversão, precisa ser edificada para se tornar uma discípula de Cristo. A edificação dos cristãos é uma tarefa que requer pelo menos 3 componentes: o ensinamento, a exortação e a consolação. Vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Jesus Cristo mandou que os seus discípulos ensinassem a todas as coisas que ele havia dito. O ensinamento também faz parte da pregação, e o bom cristão deve conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. A exortação. Romanos capítulo 12, versículo 8. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Exortar significa repreender com amor. Não é como muitos pensam, chamar a atenção com rigidez ou expor o erro do outro, de maneira legalista, fria e até rancorosa. A exortação pode ser praticada no sermão, em um conselho particular ou em uma palavra mais generalizada, na qual todos compreendam a necessidade de corrigir uma prática errada. E isso deve ser feito, acima de tudo, com muito amor. 1 Coríntios, capítulo 13. A consolação significa estar ao lado de alguém para suavizar o seu sofrimento ou a sua aflição e lhe dar conforto. Jesus considerou a si próprio e ao Espírito Santo como consolador. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. O bom pregador ou a boa pregadora, cheio do Espírito Santo, tem também essa importante tarefa como missão. Vamos ler comigo em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Homilética 3. O preparo da mensagem. Muitas pessoas acham que a pregação não deve ser precedida de um preparo. Atribuem à ação do Espírito Santo tanto a mensagem quanto a forma com que ela apresenta aos ouvintes. É possível que isso aconteça, não podemos negar esse fato. Entretanto, consideramos que uma não elimina a outra. Cada um pregador ou pregadora e o Espírito Santo tem a sua parte a fazer na pregação. Cabe ao primeiro ou à primeira, além do que já estudamos nas lições anteriores, escolher um tema e ordenar os pensamentos que deseja desenvolver na sua fala. Ao segundo, ou seja, ao Espírito Santo, cabe inspirá-lo a trabalhar no coração do ouvinte para que este seja tocado pela palavra. Um exemplo interessante que deixa clara a necessidade de um preparo nesse sentido é o da pessoa que faz compras em um supermercado. Se não preparar uma lista do que precisa comprar e não agir com certa ordem para pegar a mercadoria nas prateleiras, fará suas compras, mas correrá o risco, como de se demorar muito mais do que o necessário ou comprar um produto que não necessita, ou de deixar de levar o que precisa comprar. Escolha do tema. O tema, ou na verdade, central da mensagem, é o dado mais importante para o pregador ou a pregadora. Ele necessita
primeiramente saber ou decidir sobre o que vai fazer. O tema pode ser comparado com os alicerces de uma casa. Este constituem a base fundamental da construção, mas não formam a casa completa. Sobre os alicerces levantam-se as paredes, depois o teto e outros detalhes. O tema deve ser bíblico. Pode ser qualquer texto da Bíblia, ou pode estar fundamentado em um testemunho, em uma notícia de jornal, em um fato histórico. Contudo, sua existência deve ser bíblica. Caso contrário, o pregador fará o mesmo que um político ou um bom comerciante, ou seja, será apenas um falador ou uma faladora, e não um transmissor da palavra de Deus. A escolha do tema livra o pregador de incômodos, como o de tirar em todas as direções e não acertar ninguém, ou se perder em meio a tantos assuntos que terá dificuldade até para encerrar a mensagem. Dê posse do tema. Pode-se perguntar: e agora, como vou desenvolvê-lo? A pregação precisa ser desenvolvida sobre determinado ponto de vista, para facilitar a organização das ideias que surgem como decorrentes do tema. Os pontos de vista mais proveitosos para a discussão do tema bíblico são os seguintes: o ponto de vista do significado. Por exemplo, temos em Mateus capítulo 4, versículo 17, uma referência sobre pregação de Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sua mensagem é clara, apresenta a necessidade do arrependimento. Nesse caso, o tema ou a ideia central consiste no fato de que o ser humano precisa se arrepender. Porém, como pode alguém arrepender-se se não sabe o que significa arrependimento? Aqui o tema pode ser discutido a partir do seu significado, em torno da pergunta: que significa arrependimento? Se organizam os pensamentos. Se o pregador tiver conhecimento do significado da palavra arrependimento no idioma original em que a Bíblia foi escrito, no caso o grego, isto enriquece a mensagem e amplia o campo de compreensão acerca do tema. É bom que cada divisão, principalmente da mensagem, contenha uma resposta à pergunta feita. A seguir, é apresentado um possível exemplo de esboço. O significado do arrependimento. O arrependimento significa mudança de opinião, significa voltar-se para Deus. O arrependimento significa entristecer-se com o pecado e caminhar para a salvação. Esse pequeno esboço pode ser decorado ou escrito em papel, manualmente ou digitado, ou como alguns pregadores gostam de fazer, assinalados na própria Bíblia. Não é vergonhoso, nem demonstra falta de capacidade de reflexão consultar um esboço para pregar uma mensagem. O uso do esboço é muito importante para o anúncio da mensagem. Os pregadores que não usam esboço ou não observam certas regras seriam melhores se adotassem tais práticas. No ato de preparar um esboço, quando se procura um texto ou um tema, é claro que devemos estar em comunhão com Deus. Isso deve ser feito em espírito de oração, pois a ação do Espírito Santo é indispensável no processo de estudo e elaboração da mensagem. O ponto de vista das razões que apoiam o tema. Alguns textos têm um tema tão claro que seu significado não necessita de explicações. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a parte B, o apóstolo Paulo nos diz que Deus ama a quem dá com alegria,
Dessa afirmação podemos perguntar: por que Deus ama quem dá com alegria? Diante da pergunta, a mensagem vai abordar as razões pelas quais Deus ama ao que dá com alegria. Neste caso, o esboço poderia ficar assim. O título dele: Por que Deus ama a quem dá com alegria? Deus ama ao que dá com alegria porque a pessoa não agiu com tristeza ou por necessidade. Ao contrário, agiu com alegria, satisfação e amor sincero. Deus nos fala acerca da sinceridade no amor. Deus ama ao que dá com alegria, porque este estimula a liberalidade de seus irmãos. Deus ama ao que dá com alegria, porque este alivia a necessidade do seu próximo. Deus ama o que dá com alegria, porque este glorifica o nome do Senhor. Perceba que cada afirmação do esboço é complementada com um versículo bíblico. Isso não é uma regra, mas pode ser um importante recurso para confirmar a palavra de Deus. O ponto de vista da razão é de especial importância na discussão dos diversos mandamentos que encontramos na Bíblia. Entender o porquê de um mandamento ou de determinada atitude nos dá subsídios importantes para anunciar a palavra de Deus. Vejamos outro exemplo. Por que amar os nossos inimigos? O texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48. A pessoa cristã, ela deve amar seus inimigos, porque assim se parecerá com o Pai Celestial. A pessoa cristã deve amar seus inimigos, porque assim se distinguirá do sistema mundano que o rodeia. A pessoa cristã deve amar os seus inimigos, porque o verdadeiro amor não faz acepção de pessoas. No desenvolvimento da pregação, o pregador poderá apresentar algum testemunho, contar uma história, citar um caso, recitar uma poesia ou até cantar parte de um hino que esteja de acordo com a sua fala. O ponto de vista dos meios para executar ou evitar determinada ação. A palavra-chave para entender esse ponto de vista é como. Por exemplo, no Salmos 126, versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Como realizar um avivamento? É necessário ação. Verbo semear, ceifar, sair, andar. É necessário compaixão, em lágrimas, chorando. É necessário instrução, levando a semente. Observamos que, embora o texto não se refira a um avivamento, foi possível elaborarmos a partir dele a seguinte pergunta: como realizar um avivamento? As respostas, como, estão implícitas nas partes do esboço, saindo, semeando, tendo compaixão e levando a semente. O ponto de vista das causas. É comum encontrar na Bíblia a narração de uma situação que faz surgir na mente esta pergunta: quais foram as causas que contribuem para produzir tal resultado? Algumas vezes, a própria passagem bíblica nos sugere a resposta, outras vezes não. Vejamos um exemplo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22, nós temos uma mensagem dirigida à igreja de Laodiceia. Na passagem, fica evidente que Deus condena a pessoa morna, ou seja, a pessoa indiferente à fé. Neste sentido, um possível tema para este trecho bíblico seria o seguinte: Cristo condena a indiferença espiritual. A partir do tema, surge a pergunta: quais são as causas da frieza espiritual daquela igreja? Levando em conta a análise da igreja de Laodiceia daquele período, é possível fazer um paralelo em relação a muita situação das igrejas do dia de hoje. As causas da indiferença espiritual.
desmedida preocupação com as coisas materiais. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Menosprezo a comunhão com Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Confiança demasiada em si próprio. A falta de arrependimento. Eu repreendo, disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O ponto de vista dos efeitos. Ao contrário do ponto de vista anterior, a atenção agora se volta para a narrativa bíblica que nos levam a refletir acerca dos efeitos dos atos narrados em determinado texto, como, por exemplo, as consequências ou efeitos de um mandamento bíblico. Vejamos um exemplo. Em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, o desastre do domínio carnal, quando o Filho de Deus se deixa dominar pela carne. Rompe-se a comunhão com Deus, sobrevém-lhe a cegueira espiritual, submete-se à escravidão do pecado, expõe-se ao engano do mundo pecador, perde o desejo de viver. Os capítulos 13 a 16 do livro de Juízes narram a história de Sansão. É certo que o pregador não precisa ler os 4 capítulos para pregar sobre eles, na presença da congregação. Ele pode contar de modo resumido a história de Sansão para facilitar a compreensão. Podem-se selecionar versículos que expliquem cada tópico do esboço. No caso do esboço citado como exemplo, buscou-se analisar os efeitos da pessoa que se deixa dominar pela carne. O ponto de vista do conteúdo do texto. O enfoque, neste caso, é o conteúdo do texto bíblico. Vamos ao exemplo. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Uma noite com Jesus. Desta experiência, aprendemos que os discípulos de Jesus precisavam confiar em seu Senhor e não se desesperar diante das tempestades. Aprendemos que as tempestades proporcionam um conhecimento mais íntimo e profundo com o nosso Salvador. Homilética 4. O sermão. A palavra homilética, ela vem do grego homilia. Em latim, homilia significa discurso ao povo. Em português, a palavra refere-se a uma pregação em estilo familiar, que busca explicar um tema ou um texto evangélico tradicional. Homilética significa a arte de pregar sermões religiosos. A palavra sermão, por sua vez, vem do latim e significa, dentre outros, conversão, modo de expressão e diálogo. Trata-se de um discurso religioso, geralmente pregado do púlpito. A homilética, como disciplina, trata particularmente do sermão, estudando a sua estrutura e a maneira como ele deve ser apresentado. Existem 3 condições essenciais para uma boa disposição de um sermão, a saber: a unidade, a organização e a ordem dos assuntos. A unidade, como já temos estudado para que haja uma unidade no sermão, destacamos a importância do tema. Acrescentamos que um bom sermão deve explorar um tema específico. Deve-se evitar temas muito generalizados, bem como temas múltiplos que dão base a muitos comentários. A simplicidade é um dos segredos da unidade do sermão. A organização. Organizar um sermão significa admitir as partes que são vitais para o tema
Nesse aspecto, a organização clássica do sermão se faz da seguinte maneira: texto bíblico, o tema, a introdução, o corpo com as suas divisões ou desenvolvimento e a conclusão. O texto é um versículo, uma parábola, um mandamento ou qualquer porção da Bíblia que serve de base ao sermão. O tema é a verdade central do texto selecionado para a pregação. É o olhar ou ponto de vista do pregador ou da pregadora diante do texto bíblico que ele escolheu. A introdução precisa ser breve. Ela é importante para introduzir o ouvinte no assunto a ser tratado. É o comentário inicial do pregador. Antes de entrar no corpo do sermão, propriamente dito, na introdução o pregador pode falar da necessidade daquele assunto para o momento, fornecer breve esclarecimentos históricos, bíblicos, teológicos, acerca do sermão que vai pregar. A explicação detalhada é mais extensa, compreende o corpo do sermão. O corpo. No corpo do sermão está o conteúdo da pregação. Para facilitar, a explicação do corpo do sermão se apresenta com divisões. É mais didático apresentar poucas divisões, 3 ou 4, para que o ouvinte tenha maiores e melhores condições de compreender a mensagem anunciada. Essas divisões podem também ser subdivididas para facilitar a explanação, dependendo do caso. A conclusão. Não podemos esquecer que uma pregação ela tem o propósito de persuadir o ouvinte. Contudo, quem convence é o Espírito Santo de Deus. No corpo do sermão, o pregador apresenta determinada verdade ou princípio bíblico. Na conclusão, ele ou ela convida o ouvinte a aceitar essa verdade. Na conclusão, o pregador pode recapitular rapidamente o sermão pregado e convidar o ouvinte a que tome uma decisão no que diz respeito àquilo que apresentou. Uma forma bastante utilizada nesta parte do sermão é fazer o convite ou apelo para que a pessoa que ouviram a mensagem reflitam sobre o que foi anunciado. A importância desse tipo de apelo reside no fato de não se deixar esfriar o que foi ensinado e de não se perder a oportunidade de conseguir uma decisão oportuna de que poderá talvez nem mais voltar à igreja. A ilustração. Um testemunho, uma figura de linguagem, uma parábola, uma fábula, uma alusão histórica, um fato pessoal, a leitura de um poema, o trecho de uma canção, podem ser muito úteis no sermão, desde que usado de maneira adequada e na hora certa. Alguns pregadores gostam de fazer humor, levando a plateia a boas gargalhadas. É necessário ter cautela com tal comportamento. Em princípio, as pessoas vão à igreja ou ouvem uma mensagem pela rádio ou pela televisão com muita seriedade. O pregador deve estar atento à reação dos ouvintes para melhor transmitir a palavra de Deus. A ordem. Uma boa ordem no corpo do sermão depende de 4 fatores. Organização nas divisões. O pregador compete organizar as divisões de maneira objetiva para facilitar a transmissão da mensagem dos ouvintes. Boas transições de um pensamento a outro. De uma divisão a outra deve haver boa transição em uma relação que ligue uma à outra. O uso do tempo presente. Isso garante a atualidade de mensagem e faz com que os ouvintes se identifiquem melhor com o texto. A eliminação da matéria alheio à mensagem. A capacidade de ser objetivo e sucinto. Refere-se à habilidade de selecionar bem o assunto do sermão, de modo a eliminar o que não é tão importante ou secundário. Isso evita sermões cansativos, no qual o pregador ou a pregadora perde o foco da mensagem. Além de evitar sermões longos, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Isso deve ser observado principalmente em vigílias, para que ninguém durma.
e quando a reunião ou o culto tem hora para acabar. Vamos dar um exemplo de esboço de sermão completo, incluindo algumas subdivisões. A semelhança do corpo, o esboço do sermão é apenas um esqueleto ao qual é preciso acrescentar músculo, nervo e sangue. Para a mensagem ser viva, a vida do sermão se evidencia na pregação sobre a unção do Espírito Santo, na comunicação direta do pregador com os ouvintes. O esboço do sermão não deve servir como uma camisa de força, na qual se fica preso sem outra possibilidade. As reações ao público, ao caminho que o pregador vai seguir à direção do Espírito Santo, são elementos que podem contribuir para que o pregador tome novos rumos. Somente a prática poderá ditar os caminhos a serem seguidos. O esboço de um sermão. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a corrida cristã. O apóstolo Paulo comparou a vida cristã a uma corrida esportiva em um estádio, comparando-se ele mesmo a um atleta. Nessa comparação, 3 itens se destacam e chamam a nossa atenção. A corrida é necessária, não podemos ficar parados. Os regulamentos da corrida. Não pode haver fraude. Depende de cada corredor. Há destaque para o vencedor. O corredor, ele deve ter alvo estabelecido. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 14, precisa abster-se daquilo que prejudica a sua resistência física e seu desempenho na corrida. Deve perseverar até o fim. Mateus 24, versículo 13. O prêmio. Para todos os vencedores, a diferença é que na corrida cristã não há primeiros lugares. Todos os que chegaram na reta final serão considerados vencedores. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Uma coroa incorruptível, a garantia da vida eterna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Conclusão. A vida cristã é semelhante a uma corrida na qual um de nós é um atleta. Ou assumimos o nosso lugar nesta corrida e nos habilitamos a receber o prêmio que já está reservado para nós, ou não seremos contados entre os que, como o apóstolo Paulo, combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Qual é a sua decisão hoje? Comprometa-se com a vida que Deus reservou para você. Alguns conselhos úteis. A definição. Defina sempre o assunto ou o tema a ser trabalhado. Por exemplo, se for falar de justificação em primeiro lugar, você precisa definir e saber o que é justificação. Enquanto não conhecer um assunto, não fale sobre ele. Antes, estude-o bem. A narração. A narração de um fato apela o entendimento ao coração. Quem ouve um relato participa imaginariamente como se fosse personagem da narrativa. Utilize o método narrativo com seriedade e sem preconceitos. Tente colocar-se no lugar dos personagens, isso dará vida à narração. A descrição. Apela ao entendimento por meio da descrição, e mais correta do que uma narração e seus requisitos básicos são olhar bem, guardar bem e reconstruir bem. A descrição pode se referir a um fato, a um lugar, a uma pessoa ou uma cena. O exemplo. As pessoas gostam de exemplos concretos e que tenham relação com a vida e história. Utilize exemplos quando necessário. A comparação. Esta inclui também o contraste. Pode ser feita através de uma ilustração e fortalece o argumento do sermão. A voz. O pregador ou a pregadora deve saber usar a voz. Existem técnicas para isso. De igual maneira, deve saber usar o microfone. Não tenha timidez e pratique com insistência.
Se tiver problemas de rouquidão, procure imediatamente um fonoaudiólogo, que certamente irá orientá-lo. Uma boa voz precisa ter volume, pureza de tonalidade e clareza, além de ser a mais natural possível. É indicado que todos façam um curso de oratório pelo menos uma vez. A linguagem do uso correto do idioma. Muitos pregadores tropeçam nesse aspecto. O uso correto do idioma ocasiona uma impressão positiva e dá maior credibilidade perante os ouvintes. Uma dica é gravar a sua pregação e depois ouvi-la, procurando corrigir os defeitos, além de pedir que uma pessoa que entende do assunto ouça e também dê a sua opinião. A vestimenta deve estar de acordo com o ambiente, mas acima de tudo, não se pode esquecer que a roupa revela muito da personalidade daquele que o veste. O pregador ou a pregadora deve se vestir com dignidade, evitando a ostentação por um lado e por outro, a má aparência. O corpo. Dizem com acerto que o corpo fala. Os gestos e as atitudes são importantes na pregação. Os cuidados com o corpo, tanto na higiene quanto na forma, também são importantes. O horário. O pregador pode ter todo o tempo do mundo, mas os ouvintes não o têm. Basta pensar nas dificuldades naturais das pessoas para estarem na igreja. Daí a necessidade de se obedecer e se respeitar a um horário. Isso é muito saudável. Bom, aqui nós vamos terminando mais uma lição, né? E nós falamos hoje sobre a homilética, né? Nós falamos sobre o pregador, falamos sobre o sermão, né? Como preparar a mensagem. E eu acredito que Deus vai falar muito ao coração, né? De todos aqueles que estão se preparando, né? Para poder pregar a mensagem do Senhor. Como nós lemos também, não é só pregadores, né, pastores, pregadores, que podem falar da palavra do Senhor. Isso foi colocado para todos aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, né? Aqueles que hoje fazem parte deste Evangelho. Falar da palavra de Jesus Cristo, né? É o que Jesus fez por nós. Então, nós aprendemos que nós somos discípulos de Cristo e nós temos que levar a palavra adiante. Amém? Que Deus abençoe a todos os alunos. Até a próxima aula.